Olá meus caros viewers, Hajime Yamashite. Aqui quem está falando é Jesus e é com prazer imenso que venho nos apresentar ao Anime Quiz Battle. E hoje nós vamos falar sobre as 107 curiosidades de Yu-Gi-Oh! Exibido pela Nickelodeon e pela saudosa TV Globinho, Yu-Gi-Oh! É o jogo de cartas mais amado pela geração Y e odiado por Gilberto Barros. Na verdade, eu sou tão fã de Yu-Gi-Oh! Que são bem mais que 107 curiosidades, por isso eu dividi esse vídeo em duas partes. Você sabe o verdadeiro nome do faraó? Como surgiram as relíquias do milênio? Você conhece a lendária e assombrosa Temporada Zero? Você já viu o verdadeiro final de Yu-Gi-Oh! Clássico, quando o espírito do faraó retorna 3.000 anos no passado? Quem são os dois monstros mais fortes que o Exodia? Você ficou sabendo da demonização de Yu-Gi-Oh! Pelo apresentador Gilberto Barros? Até curiosidade sobre mim vai rolar. Tudo isso e muito mais você confere após a vinheta. Mas antes, já invoca seu mouse em modo de ataque e destrói esse like. E use sua carta mágica, inscrição e ative o sininho para receber todas as notificações. Bora começar! Yu-Gi-Oh! É uma série de anime e mangá que conta a história de Yugi Moto, um estudante do ensino médio apaixonado por jogos que também é a reencarnação de um antigo faraó egípcio cujo espírito vive dentro do Enigma do Milênio. Existem 7 relíquias do milênio. O Enigma do Milênio, o Olho do Milênio, o Anel do Milênio, a Balança do Milênio, a Chave do Milênio, a Vara do Milênio e o Colar, adivinha? Do Milênio. Mais para frente eu vou contar a tragédia por trás da criação das Relíquias do Milênio e os poderes especiais de cada uma, além de revelar por que ninguém, além de Yugi, conseguiu remontar o Enigma do Milênio. A tradução de Yu-Gi-Oh! Significa Rei dos Jogos. O criador de Yu-Gi-Oh!, Kazuki Takahashi, tem paixão por jogos e mangás. Assim, a combinação dos dois gêneros fez do mangá Yu-Gi-Oh! Seu primeiro sucesso. Takahashi tentou muitas histórias diferentes antes de desembarcar em Yu-Gi-Oh! O primeiro mangá publicado foi a comédia colegial chamada Tokyo no Toka, que fracassou miseravelmente. Ele então tentou Burei, uma história sobre luta livre profissional, mas também não deu muito certo. Takahashi é um grande fã de jogos de ação. Antes de Yu-Gi-Oh! Ele queria criar um mangá cheio de ação, mas ele sentiu como se não pudesse criar algo que estivesse no mesmo nível de Dragon Ball Z. Em vez disso, ele decidiu unir sua paixão por jogos e suas histórias de ação amorosa para criar um novo gênero. Com isso em mente, ele criou Yu-Gi-Oh! Takahashi levou mais de um ano com a ajuda de seu editor para ter um conceito completo de Yu-Gi-Oh! E todos seus personagens. O mangá Yu-Gi-Oh! Foi lançado em 1996 e publicado no Japão pela nossa bíblia Weekly Shonen Jump, da editora Shueisha. No início, o mangá não era estritamente sobre jogos de cartas de monstros de duelo, mas lidava com muitos jogos diferentes. O mangá era muito mais violento e intenso do que o anime que nós assistimos aqui no ocidente. Personagens com pouca relevância eram frequentemente mortos pelo faraó ou outros vilões que possuíam acesso à dimensão alternativa conhecida como Reino das Sombras. A adaptação original do anime é conhecida pelos fãs como Temporada Zero. A Temporada Zero adaptou os primeiros 7 volumes do mangá de Kazuki Takahashi, que foi ao ar em 1998 e nunca foi lançado oficialmente fora do Japão. A Temporada Zero tinha como plano de fundo Yugi Moto e seus colegas vivendo tranquilamente suas vidinhas de adolescente, sem a ambição de se tornarem duelistas de cartas. Yugi havia recebido de seu avô o Enigma do Milênio, mas ainda não havia terminado de montá-lo. Durante um momento de desespero, Yugi monta o Enigma e eis que então surge Yugi Yami, que lança seu primeiro jogo das trevas e acaba matando o valentão que estava amedrontando Yugi. A Temporada Zero foi recheada de material mais sombrio do que as temporadas e histórias que vieram depois. Quase todos os episódios apresentavam um novo jogo que o faraó jogava com base na personalidade de seus oponentes. Os jogos eram baseados em apostas muito mais altas e geralmente acabavam em alguém morto ou que era lançado para o Reino das Sombras. Durante os Jogos das Sombras, Ami Yugi sempre explicava as regras e, caso alguém trapaceasse, era mandado diretamente para o Reino das Sombras por seu terceiro olho. O exemplo mais emblemático disso é quando Thea é feita de refém por um bandido armado. Yami Yugi propõe um jogo que eles só podem usar um dedo. O bandido escolhe usar seu indicador que está na arma para atirar em Yugi. Yugi escolhe usar seu polegar para acender um cigarro para o bandido. Porém, Yugi coloca o isqueiro aceso em cima da mão do bandido, que estava se servindo de vodka, e que naquele momento não podia mais usar os outros dedos. A vodka começou a transbordar o copo e molhar a roupa do bandido. Descrente de toda aquela situação, o bandido usa seus outros dedos para tirar o isqueiro de cima de sua outra mão, sendo lançado automaticamente para o Reino das Sombras. As 7 edições originais do mangá e a primeira série de Yu-Gi-Oh! Pretendiam ser do gênero terror. Isso explica porque o faraó tinha uma personalidade muito mais ameaçadora, muito parecida com outros espíritos antigos encontrados mais tarde. A temporada 0, embora contasse com diversos jogos, já havia introduzido muitos conceitos que vimos nas temporadas posteriores. Por exemplo,
Kaiba já era mundialmente famoso pelos jogos de monstros de duelo, além de ser extremamente rico. Porém, na temporada 0, ele era um verdadeiro vilão. Bakura também é outro personagem que era possuído por um espírito das sombras, chamado Yami Bakura, o qual tinha o poder de converter a alma das pessoas em pequenos jogadores de RPG. Outra característica que vemos aqui é que Bakura nunca se lembra do que havia ocorrido quando era dominado por Bakura e Yami, e ficou conhecido por deixar em coma todos seus colegas da antiga escola. Em vez de temas de terror, o mangá mudou seu foco para competição e camaradagem, já que os fãs reagiram melhor às fortes amizades dos personagens. Outro tema importante em Yu-Gi-Oh! É a ideia de ter outro eu dentro de você. Takahashi sempre acreditou que todo mundo tem um outro eu, seja um objetivo que desejam ver um dia, ou um eu que é produto de uma circunstância. Ele sente que não importa de onde esse outro eu veio, é importante ficar de olho nele e alcançar o objetivo que impulsiona uma pessoa. Enquanto a maioria dos personagens são trazidos das primeiras 7 edições do mangá e da temporada 0 do show, um personagem foi deixado para trás. Miho Nosaka foi retirada do grupo principal, embora ela seja uma amiga muito mais próxima no mangá e no programa original. A primeira vez que monstros de duelos aparecem na série foi durante a temporada 0, mas naquele momento, na verdade era chamado de Magic and Wizards. Os fãs ficavam sempre animados quando o duelo de monstros era jogado na temporada 0, então Takahashi decidiu torná-lo o foco principal das temporadas posteriores. Quando a Shonen Jump continuou recebendo ligações de jovens leitores perguntando onde encontrar monstros de duelo, Takahashi sabia que havia acertado em algo grande. Ele começou a explorar monstros de duelo como um jogo real para torná-lo a base da série, observando que era mais emocionante lutar contra um ser humano do que contra uma máquina. Alguns personagens que conhecemos tinham nomes diferentes na temporada 0. Joe Wheeler originalmente era chamado de Jonouchi Katsuya, Thea era Anzu Masaki, Tristan Taylor era Hiroto Honda e Doug Devlin como Ryuji Otogi. Em sua encarnação original, o personagem Ryo Bakura, hospedeiro do espírito maligno que habita o Anel do Milênio, teve uma irmã que faleceu em um acidente de carro. Não se sabe muito sobre ela, e nas temporadas subsequentes do programa e do mangá, ela não é reconhecida. Takahashi disse que seu design de personagem favorito era Yami Yugi, o faraó. Ele também brincou que às vezes, quando ele está desenhando Yami Yugi, ele tem problemas para encaixar seu enorme penteado na página. Takahashi adora jogos para crianças e sempre visualiza o jogador como um herói. Ele queria que Yugi representasse crianças pequenas que podem parecer fracas, mas têm potencial para se tornarem um herói e salvar o dia. Seto Kaiba é na verdade baseado em uma pessoa que Takahashi conheceu na vida real. O amigo de Takahashi conhecia outro ávido jogador de cartas e pediu-lhe para ensinar a Takahashi como jogar o jogo. O homem se recusou a ensinar Takahashi até que ele atingisse 10.000 cartas. Inicialmente, Takahashi estava zangado por alguém se recusar a ensiná-lo a jogar um jogo de cartas, até que mais tarde ele percebeu que alguém tão mesquinho e egocêntrico poderia ser um grande adversário para Yugi Moto no mundo dos jogos de duelo. A corporação Kaiba já foi conhecida como Indústria de Máquinas Pesadas Kaiba. Quando Seto Kaiba foi adotado, o avô era o chefe da empresa. Takahashi disse que a empresa estava se aproveitando da guerra até que Gozaburo, pai adotivo de Seto Kaiba, tomasse as rédeas. Assim que se instalou na empresa, passou a pegar todo o conhecimento da indústria de alta tecnologia e direcioná-lo para os jogos. Takahashi disse que Seto sentiu que a guerra e jogos eram a mesma coisa, o que diz muito sobre o personagem de Kaiba. Os espectadores rapidamente perceberam que Seto Kaiba é um grande perdedor quando se trata de Yugi. Para derrotá-lo em um duelo nos primeiros capítulos do mangá e na temporada 0 do anime, Kaiba construiu um parque temático para tentar recriar os Jogos das Sombras do Faraó, para o qual ele perdeu e também para tentar matar Yugi. O avô de Yugi, Solomon Muto, era um mestre dos jogos que viajava pelo mundo para jogar todos os tipos de jogos com pessoas diferentes. Então, quando ele ouviu a lenda egípcia do Santuário do Jogo das Trevas, ele ficou sabendo que todas as pessoas que tentaram resolver o mistério morreram no processo. Solomon Muto mal conseguiu lidar com o quebra-cabeças do milênio e resolveu confiá-lo a Yugi. Um belo exemplo de avô. Takahashi teve a inspiração para Merrick Ishtar depois de perceber que ele não gostava de carregar um telefone celular. Ele não queria que seus assistentes pudessem encontrá-lo quando quisessem e pudessem entrar em sua mente durante seu tempo livre. Então, ele teve a ideia para um personagem com cara rude que invade a mente das pessoas. E essa é a origem de Merrick. No guia oficial de personagens de Yu-Gi-Oh!, nomeado O Evangelho da Verdade, Kazuki Takahashi menciona que acredita que Joey é mais forte que Seto Kaiba e Yugi, mesmo que ambos sejam retratados como os dois duelistas mais fortes. Takahashi supervisionou o design dos personagens de Yugi, o Faraó, Seto Kaiba, Ryo Bakura, Joey, Thea e Tristan. Ele criou e supervisionou os designs de todos os personagens de Yu-Gi-Oh! De Duel Monsters, mas também teve assistentes que o ajudaram no processo de design mais tarde. Todos os personagens principais de Yu-Gi-Oh! São muito identificáveis quando se trata de seus cabelos,
Mas dois personagens mudaram drasticamente desde o início da série até agora. O cabelo de Seto Kaiba começou verde, enquanto Joey Wheeler tinha um cabelo muito mais curto e macio, enquanto seu cabelo ainda era loiro. Agora é muito mais angular. Na versão ocidental, a única carta de deus egípcio a não ter o nome baseado na mitologia egípcia antiga é Slifer, o Dragão do Céu. Na versão ocidental, a carta recebeu esse nome em homenagem a Roger Slifer, que trabalhou no programa na época. Na versão japonesa, seu nome é Dragão do Céu de Osíris. Osíris sim é um deus egípcio, conhecido por ser o deus dos mortos e do julgamento do além. Mais tarde eu revelo qual a carta representa o deus Osíris no universo de Yu-Gi-Oh! Quando Takahashi estava estudando a história dos jogos, ele aprendeu que os jogos se originaram 5.000 anos atrás no Antigo Egito. Para algumas histórias, Takahashi realmente foi ao Egito para pesquisar. Ele adorou a atmosfera do Egito, e como ele mesmo afirma em sua total franqueza, ele foi inspirado por sua visita. E eu admito que sou um grande fã da cultura egípcia. Acho que tudo em torno do Egito Antigo é fascinante e tem aquele ar de mistério. No final de 2021, tive a oportunidade de fazer um tour pelo Egito, conhecer as pirâmides, templos, navegar pelo rio Nilo, voar de balão e entrar na tumba do famoso Tutankhamon. Agora imagino que ter assistido Yu-Gi-Oh! Quando eu era criança deve ter me influenciado nisso. Caso vocês tenham interesse em ver as fotos e vídeos que fiz durante a viagem, vou deixar na descrição do vídeo meu Instagram pessoal. Quando foi editado na televisão em 2004, Yu-Gi-Oh! Teve um total de 224 episódios. Existem mais de 700, se não 1.000 criaturas para Duel Monsters. Takahashi afirmou que certamente era difícil desenvolvê-los, mas ele tentou criar cada monstro de acordo com os personagens pelos quais eles seriam jogados. Por exemplo, Kaiba tem um estilo de jogo arrogante e cruel, então ele projetou muito dos monstros para ele com isso em mente. A carta mais notável e favorita de Seto Kaiba é o Dragão Branco de Olhos Azuis, que também é o monstro favorito de Takahashi. Pode ser por isso que os espectadores o veem com tanta frequência quando Kaiba está jogando. Na verdade, os Olhos Azuis foi a primeira carta que Takahashi introduziu durante o desenvolvimento de Yu-Gi-Oh! E também foi um favorito instantâneo dos fãs quando o programa foi exibido. As 10 cartas favoritas de Takahashi, além do Dragão Branco de Olhos Azuis, incluem o Mago Negro, que também é um monstro favorito de Yugi, Karibo, Dragão Negro de Olhos Vermelhos, a Pantera Guerreira, Buster Blader, a Maga Negra, Exódia, o Mago do Tempo e Gaia, o Cavaleiro Feroz. Osíris é conhecido como deus da agricultura, dos mortos, do julgamento e do além-vida. Marido de Isis e pai de Horus, ele presidiu o julgamento dos mortos, onde a pesagem do coração do morto era feita contra o peso da pena de uma deusa chamada Maat. Os faraós eram mumificados à imagem de Osíris, segurando a chave da vida em uma mão e o chicote Nekaka em outra mão, e vestindo a coroa de Atef, também conhecido como a coroa branca do Alto Egito. A lenda diz que o irmão de Sete, Osíris, o cortou em 14 pedaços e espalhou pelo Egito. Da mesma forma, você precisa juntar as 5 cartas para invocar Exódia. Logo, podemos dizer que Exódia representa dentro do universo de Yu-Gi-Oh! O próprio deus Osíris. Até o cachorro de Takahashi foi transformado em uma carta. A carta do guerreiro Shiba Tarô é um pequeno Shiba no laranja com uma bandana verde, assim como a bandana que seu cachorro usa. Em março de 1999, o primeiro filme de Yu-Gi-Oh! Foi lançado no Japão. Este filme nunca foi lançado no ocidente, e os desenhos dos personagens se assemelham aos da temporada 0. O filme Yu-Gi-Oh! Foi produzido pela Toei Animation, e era simplesmente conhecido como Yu-Gi-Oh!, enquanto os filmes que vieram depois receberam títulos mais longos para diferenciá-los deste. A 4Kids também produziu e escreveu o primeiro filme de Yu-Gi-Oh! A estrear nos Estados Unidos. O filme Yu-Gi-Oh! Estreou nos cinemas dos Estados Unidos em agosto de 2004, e só depois foi lançado no Japão. O título japonês do filme era Yu-Gi-Oh! Pirâmide da Luz, e tinha 11 minutos de cena extras para o público japonês. Takahashi participou de um painel na San Diego Comic Con para discutir Yu-Gi-Oh! Pela primeira vez apenas em julho de 2015. Takahashi é fã de quadrinhos ocidentais, bem como mangás, e seu quadrinho ocidental favorito é Hellboy, de Mike Mignola. Então, quando a Shonen Jump pediu para Takahashi para desenhar seu personagem de quadrinhos favoritos com o cabelo do estilo Yu-Gi-Oh!, a Shonen Jump enviou seu desenho de Hellboy para Mignola, que desenhou Hellboy usando o Enigma do Milênio. Apesar disso, nunca falaram sobre fazer um crossover. Chegamos no final da parte 1. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Na parte 2 do vídeo, eu comento qual a minha curiosidade favorita. Sarabadá!